Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Os meus pecados. Boa noite. Estamos juntos mais uma vez, né? E pouco antes de eu ligar, né, nosso celular, o nosso computador aqui, algumas pessoas me pediram oração por situações literalmente da Covid, das doenças que estão assolando aí a nossa nação, nosso mundo. E algumas pessoas pediram oração. E como a gente está na semana de oração da nossa igreja, esta é a semana que nós oramos na nossa igreja, eu gostaria de começar orando, pedindo a Deus que tivesse misericórdia das vidas que foram mencionadas a mim, né, por telefone agora há pouco. Então eu queria convidar você a começar esse momento devocional com oração. E a gente vai tratar desse assunto oração também nessa noite e de buscar a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos nessa caminhada via internet, na esperança, na expectativa de que vidas sejam alcançadas, que o Espírito Santo alcance o coração das pessoas, que vidas sejam tocadas pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Nós sabemos que a Tua Palavra não volta vazia e ela atinge os seus objetivos no coração das pessoas. E nossa esperança é que as pessoas, ouvindo isso, elas possam amar mais o Senhor, buscar mais o Senhor, dedicar-se mais ao Senhor. Além de gratidão, ó Pai, nós queremos expor algumas vidas sem citar os nomes aqui, pessoas que perderam entes queridos agora há pouco, pessoas que estiveram agora a dor de saber que os seus familiares estão doentes, em alguns em estado mais grave. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Espírito Santo console todos os corações aqui de Mato Grosso, aqui de Tangará da Serra, do Brasil, de alguns irmãos que estão fora daqui de Tangará, de pessoas que estão aí passando pela doença, por consultas, enfermidades, crianças, pessoas que nós conhecemos, que estão aí no hospital.
passando por algum tratamento, por alguma busca de resposta, fazendo exames, ó Deus, para saber o que tem. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é visitador fiel, Tu és um Deus fiel, e nós cremos assim. Por isso nós sempre celebramos o Teu nome, buscamos o Teu nome, porque nós podemos confiar no Senhor, porque nós podemos entregar as nossas vidas ao Senhor de tal maneira que nós não precisamos estar preocupados. Mas o nosso coração, Deus, é falho, é tímido muitas vezes, medroso, e nós pedimos que aqueles que estão amedrontados, enfermos, angustiados por qualquer que seja o motivo, o Teu Espírito Santo, Pai, a pessoa que ficou ao nosso lado depois que Jesus foi elevado às alturas, como promessa do Senhor, de um Consolador, aos enlutados, aos enfermos e aos carentes, aqueles que estão angustiados, visita, Pai, em nome de Jesus eu te peço, visite cada uma dessas pessoas. E a minha esperança, ó Deus, é que pela fé, uma certeza que nós não podemos ver, de algo que nós não podemos ainda ver, nós queremos esperar com a esperança e crer com a nossa fé que o Senhor tem a resposta certa. Nós cremos assim e queremos crer ainda mais. Como Teus discípulos disseram no passado, aumenta-nos a fé. Mas sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso, essa noite seja celebrada, seja uma celebração ao Teu nome, a glorificação do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós, lendo a palavra do Senhor, meditando nela durante esses dias, falando sobre missões, sobre também oração, sobre intimidade com Deus, nos veio o Salmo 55. Eu vou pegar alguns versículos do Salmo 55, considerando ele longo. Vou ler os primeiros versículos e os últimos versículos do Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, dá ouvidos à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me, responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. Verso 12, verso 13 do Salmo 55 diz assim: com efeito, não é meu inimigo que me afronta, se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu, igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. Versos 22 e 23 do Salmo 55. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei no Senhor. Confia os teus cuidados ao Senhor. Nós, quando vamos ver a palavra de Deus, sempre é bom nós trazermos algumas conexões com outras passagens para entendermos de fato o que ocorre, tanto o contexto da pessoa que elabora o texto, no caso Davi, como também outros textos bíblicos que trazem situações semelhantes, textos que passam muito
perto daquela realidade que Davi vivia. Davi, ele teve alguns problemas de perseguição, teve alguns problemas relacionais no seu tempo, e aqui nesse tal Salmo 55, ele vem tratar dessa questão de ter a perseguição, ter uma relação complicada de alguém que era muito próximo dele. Matthew Henry é um dos comentaristas bem conhecidos, comenta muito naquela Bible Works. Ele vem dizer que tem a ver tanto com, não há uma exatidão, né, mas tem a ver com aquela crise de Davi com Absalão, de ser um deles, da família, alguém próximo, e de repente tem uma crise de alguém que estava indo contra ele, perseguindo e angustiando o coração. E é interessante, não podendo reagir, não podendo ter aquela reação de quem vai contra uma guerra e vence, como Davi era acostumado. Então você vê um guerreiro, um general de guerras, um homem de guerra, entrando numa crise profunda, porque ele diz aqui no versículo 12 e 13, ele fala assim: se fossem os meus inimigos, é como se Davi dissesse o seguinte: se fossem os meus inimigos, eu estou acostumado a brigar contra os meus inimigos e sei as armas que eu posso usar. Eu tenho um exército aqui inteiro para brigar contra os meus inimigos, eu tenho condições de brigar com os meus inimigos. Mas não é contra os meus inimigos a minha crise, é contra, como ele diz aqui, contra um homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, alguém que andava com ele, que ia junto, olha que interessante, ia junto com a multidão à casa de Deus. Então ele estava sofrendo por estar em crise com uma pessoa que era dos seus, e a sua reação, ela é difícil, porque ele não tem exatamente uma forma de chegar e falar assim: eu vou acabar com ele. Vamos imaginar que fosse Absalão, era muito chegado a ponto de ser família. Era Saul, e mesmo Davi com Saul, suas crises, não ousa se debater, a ficar atacando, simplesmente atacado, sempre atacado e não revidando com as flechas, com as lanças, e a gente vê que ele estava lá em um dilema, não podendo reagir. Isso tudo tem a ver com o que nós vamos pensar também em relação ao Salmo 55, versículo 1 e o versículo 22. Eu queria abordar esses versículos enquanto homens e mulheres de oração. A gente está aqui com algumas pessoas que estão nos vendo aqui, e as pessoas que eu estou lendo o nome aqui, nas figurinhas pequenas, já não enxergo tão direitinho, não tenho muito discernimento ali porque é muito pequenininho, mas as pessoas que eu estou lendo aqui são pessoas de oração. Todas essas que eu estou lendo o nome aqui são pessoas de oração. Então nós vamos tratar aqui de um salmo que nos convida a buscar Deus, um salmo que nos impele também a pensar nas situações mais complexas da nossa vida, pensando também na Bíblia, em alguns casos que nós vamos citar aqui. Mas veja que interessante, eu vou repetir o Salmo 55, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não escondas os teus ouvidos da minha súplica, atende-me, responde-me. Imagina a aflição da alma daquele servo de Deus no passado, de Davi, gritando, rogando ao Senhor e afligindo a sua alma, tendo a sua alma extremamente angustiada, pedindo a Deus que se envolva com a sua oração. Ouve a minha súplica, bota o teu ouvido para me ouvir, ó Deus. Os meus ouvidos, eles querem ouvir a tua voz, mas a minha voz precisa ser ouvida por ti. Isso é o poder e a relação da oração. Eu escrevi um texto para amanhã que trata o seguinte: orai sem cessar, não apague o espírito, orai por nós. São 3 verdades de Tessalonicenses, de uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você vai perceber que profetas, homens de Deus, juízes, apóstolos, andaram com Deus num clamor intenso, numa vida de oração intensa, e eram pessoas que, se você parar para pensar, tinham uma relação profunda com Deus, e ainda assim tinham suas angústias, vivenciavam suas angústias. E nós precisamos entender que nem sempre as coisas terão a explicação devida para nós. Hoje eu conversava com um jovem, aconselhando até via WhatsApp,
E eu falava para ele sobre a história de José. Ele me levantou uma questão dele, pessoal, e eu falava que nem sempre nós vamos ter explicações lógicas para as coisas que acontecem. E eu citava a história de José lá, que pegam vários capítulos, do capítulo 37 ao 48 de Gênesis, para tratar de um homem que começa jovem com sonhos, começa a ter os seus sonhos, seus delírios, começa a ser acarinhado pelo seu pai, acolhido pelo seu pai, tem assim o seu carinho especial da parte do seu pai, mas gera no coração das pessoas, daquelas pessoas dele. Entenda esse salmo naquela visão de José também. Pessoas próximas a ele, os irmãos de José, agora o angustiando, perseguindo ele, a ponto de cedê-lo, vendê-lo, judiá-lo, escravizá-lo e jogá-lo num lugar onde ele poderia ter morrido. Deus tinha um plano na vida de José, que eu acredito que nem José tinha a profunda sabedoria de reconhecer que aquilo ia acontecer. Ele sofre, ele passa por todas as questões. Depois que ele vai para o Egito, ele ainda cai nas malhas de Faraó, ainda acaba sendo preso. Depois de um tempo ele é levantado. E a conclusão da vida de José com a sua família, daqueles que o desprezaram, pegando esse texto do Salmo 55, és tu, homem meu igual. José estava lá numa questão muito séria com os seus irmãos, e os seus irmãos agora se apresentam passando necessidade, porque havia uma fome muito grande na região, e ele agora tem que olhar para a cara dos seus irmãos, daqueles seus algozes, daquelas pessoas suas, da sua família, fazer as suas questões lá, de jogar emocionalmente com as pessoas, mas ele tem que olhar para aquelas pessoas e chegar a uma conclusão: meus irmãos, venham aqui, sentem aqui. Apesar de vocês intentarem mal contra mim, apesar de vocês fazerem tudo isso contra mim, Deus estava no controle de todas essas situações, e Ele me mandou aqui para socorrer vocês agora, para ter uma solução para a vida de vocês, inclusive para a vida do Egito, que não era exatamente o povo de Deus. Então você vê Deus controlando a vida de um homem que passou por aflições terríveis, a vida do povo dele, Jacó e sua família e a geração deles, Deus no controle daquela geração de israelitas, e também Deus no controle do Egito. Então a graça comum sendo derramada sobre o homem, sobre o povo de Deus e sobre aqueles que não eram o povo de Deus. E Deus atento a todas as situações, Deus olhando de cima e não vendo somente a necessidade de um povo, mas suprindo todas as questões e todos os povos e todas as questões de necessidade de alimento, por exemplo, que era o caso de José. E aí você pega Davi dentro dessa angústia que ele está vivendo e percebe que ele não consegue reagir, porque a pessoa que estava com problemas com ele era muito próxima. Então ele não podia simplesmente pegar uma espada e cortar o pescoço, matá-lo. É muito interessante a gente entender isso diante das situações que nós estamos vivendo nesse mundo hoje. Primeiro, de um pecado profundo, de pessoas se entregando ao pecado de um jeito assustador, de pessoas que, mesmo diante das situações mais críticas de proteção ao próximo, estão se entregando à bebeção, à bebedeira, a festas, etc., não interessados na moral, no cuidado pessoal, na fé. Nós vamos entender também as pessoas dentro de hospitais não sendo atendidas por um governo que devia atender, de um governo irresponsável, que teve investimentos, tem impostos e não soube lidar com os impostos no correr de muitos anos, e agora está se vendo numa emergência que não consegue atender a demanda. Então você vai ver que o mundo está vivendo um caos tremendo, e que nós precisamos entender de uma vez por todas que nós podemos confiar em Deus. E é interessante, ontem eu estava vendo, não que eu aprove ou não, porque teve um tumulto, uma aglomeração, não concordo muito com aquilo, mas o enterro do pastor Sebastião, um homem de Deus, um homem que construiu uma história em Cuiabá, o presidente dessas Assembleias de Deus aqui no Mato Grosso, um homem temente a Deus, um homem de profundo respeito por todos aqueles que o conhecem. O filho dele morreu dias antes da mesma doença. A esposa dele estava hospitalizada, parece que agora já está liberada, está curada. Então morre o pai, morre o filho, aqui no Tangará, outro pastor da Assembleia de Deus. Outro pastor de Cuiabá, um amigo de um amigo, também morreu. E a questão maior é: Deus, onde está o Senhor quando pessoas tuas estão morrendo? Onde está o Senhor quando pessoas que o Senhor chamou
e o Senhor tem responsabilidade de cuidar, atender, sustentar e manter, agora estão morrendo. Quando eu olho para essas pessoas que morreram e outras pessoas vão morrer, eu não censuro Deus, mas não porque eu tenha fé maior do que a de você e de qualquer outra pessoa, é porque eu tenho confiança de que Deus está no controle das coisas. Poderia ter sido eu, poderia ter sido minha família, poderia ser qualquer pessoa muito próxima a mim ou não. Então as situações elas não fogem ao controle de Deus. E Davi se via numa situação de clamar a Deus, pedindo a Deus: Deus, ouve a minha oração. Os meus inimigos se multiplicam, as minhas questões se multiplicam. Existem pessoas muito chegadas atentando contra a minha vida, pessoas que querem tomar o meu poder, o meu cargo, o meu papel, o meu ministério, e querem porque querem. Davi ali com Absalão, com Saul, com a crise de todo mundo em volta, e de repente ele fala: Senhor, ouve a minha súplica, ouve a minha súplica. Davi, com tudo isso, estava fazendo uma figura de Cristo, funcionando como uma figura de Cristo no Antigo Testamento, quando Jesus se encontra no Getsêmani. E no meio daquela angústia, no meio daqueles soldados perseguindo, daqueles fariseus maldizendo, de homens, pessoas atrás dele para fazerem mal, ele olha para o Getsêmani e convida alguns amigos para orar. Os amigos dormem, de repente chegam os inimigos, querem afrontá-lo, querem derrubá-lo de uma vez, e o diabo por trás de tudo isso, atentando contra a vida do nosso Senhor. Mas Jesus, consciente de: seja feita a tua vontade, não seja como eu quero, Pai, mas como tu queres. Nós vemos Cristo como se fosse um mito. Não, ele era um homem, Deus, homem, o Deus encarnado, o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas que tinha carne e sentia dor profunda, e a ponto de se angustiar e sangrar de dor, numa montanha solitária, onde seus próprios amigos não entendiam a profundidade do que ele passava, nem orar com eles não conseguiam. Jesus solitário, Davi solitário, José solitário, abandono de pessoas, mas todos eles conscientes de que Deus estava no controle. José fala: Deus promoveu isso para que vocês fossem socorridos. Davi reconhece isso nos salmos que ele profetiza, que ele compõe naqueles poemas e cânticos. E Jesus, nas suas orações mais profundas, nas suas falas mais profundas, ele fala aquilo, ele reconhece o próprio Pai controlando todas as coisas. Existe uma palavra aqui que eu acho muito interessante no versículo 22 do Salmo 55. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele vai te sustentar. Olha que interessante, confia os teus cuidados ao Senhor. Então não adianta você estar angustiado, isso não vai resolver. Não adianta você confiar em todas as ciências, porque elas não vão resolver. Você precisa delas porque elas são providência divina. Os remédios, as vacinas, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os hospitais, os engenheiros, os advogados, os professores, nós precisamos, porque isso é graça comum sobre toda a humanidade. É a distribuição dos dons sobre homens e mulheres que vão cuidar de nós. E nós precisamos de cada um desses papéis para socorrer a nossa vida. Por que não pensar que cada um deles são os Josés que estão aí perdidos nesse universo egípcio aí para suprir as nossas necessidades? A questão maior é que nós não conseguimos lidar nisso, que é desconfiar de que Deus está perdendo o domínio da situação, e não está. Deus não perde. Deus não se perde nas suas histórias, nas suas composições, no projetar a história da humanidade. Essa expressão, confia os teus cuidados ao Senhor, significa jogue, arremesse sobre Ele, lance sobre Ele os teus cuidados. É para você pegar como se fosse uma bola de basquete e arremessar. A partir do momento que você arremessou, você não tem mais como pegar aquela bola. A partir do momento que você joga uma pedra no rio, arremessa uma pedra, joga ela no meio do rio, você não tem como sair voando para pegar aquela pedra. Ou você confia que você vai acertar o alvo, que você vai fazer a cesta com aquela bola, ou você simplesmente tem que deixar e se angustiar. Errei, eu vou errar, eu não consegui. Não vai. A nossa vida é composta de vários arremessos na mão de Deus. Nós vemos Ana, quando ela tem Samuel, ela arremessa Samuel nas mãos do sacerdote. Ela joga e consagra. Consagrar é você arremessar algo que você é, algo que você tem para Deus.
para que Ele cuide. Consagrar, fazer um voto, é você falar assim: Senhor, eu não tenho condição de cuidar disso, cuida para mim, deixa lá, coloca no altar e deixa lá. Uma oração que você fez, não fique se preocupando com aquilo, porque se você conversou com Ele, falou com Ele, confie, simplesmente joga na mão dele, pronto. Dê o seu fardo que é pesado e receba o fardo que é leve. É um ensino de Jesus. Se você vê Davi falando assim, para você confiar, ele fala assim: confia os teus cuidados ao Senhor. Ele está falando para um terceiro, mas também se convencendo daquilo que é a sua verdade. Ele vai te sustentar. Ele jamais vai permitir que o justo seja abalado. Essa é uma realidade de Davi, uma realidade de José, uma realidade de Jesus, uma realidade de Paulo, o apóstolo. Se você assistir uma série que tem do pastor Davi Ferreira sobre a história da igreja, você vai ver inúmeros homens, mulheres que confiaram em Deus e construíram a história da igreja. Veja que interessante. Se nós, nas nossas orações, formos sinceros em depositar sobre o altar de Deus as nossas vidas, os nossos casos, os nossos corações, as nossas mais profundas lutas e angústias, nós temos que ter certeza, esperança, fé de que Ele não vai nos abandonar, que Ele vai nos colocar num lugar de proteção, de um lugar onde Ele vai derramar o seu favor sobre nós, conforto sobre nós. Se nós somos capazes de confiar a tal ponto, é porque nós sabemos quem é Deus. O problema, como diz Paulo aos Tessalonicenses, é que nós não gastamos tempo com Deus. A nossa relação com Deus é proporcional à nossa vida de oração. A nossa relação com Deus é proporcional à nossa vida de oração. O tempo que eu gasto com Deus em oração é o nível que eu tenho de relacionamento com Ele, a profundidade do meu relacionamento com Ele. Você vai perceber que Deus promoveu essa questão de ficar mais parado para que as pessoas procurassem mais Ele, para buscassem mais Ele. E você vai perceber que no começo até era assim. Muitos espiritualizaram, muitos fizeram e começaram. De repente as coisas foram se perdendo, as pessoas não conseguem constância na comunhão com Deus. As pessoas não conseguem ser constantes. Ele diz: orai sem cessar. Significa que você não pode parar com isso. Não significa você andar, se você vai trabalhar, vai de joelho porque você está orando, né? Orar sem cessar é você estar o tempo todo conectado com o reino, com o céu, com o trono da graça. Vocês pensam que foi fácil para Davi passar tudo isso que ele passou? Imaginou você, de repente, com o teu irmão, com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai, perseguindo você a ponto de querer matar e tomar todos os seus direitos? Já parou para se colocar no lugar de um Davi? Ou você se colocar no lugar de um José, que tem os seus próprios irmãos, traindo a sua confiança, traindo a sua bondade, a sua generosidade, sem saber os irmãos e sem saber José na profundidade que tinha que atingir, que um dia ele realmente socorreria aqueles seus irmãos. Deus tem o controle das situações. Nós não precisamos nos assustar com isso. Eu estava vendo o acompanhamento dos membros da Assembleia de Deus em Cuiabá pela televisão, pelo YouTube. A quantidade de gente que estava acompanhando aquele enterro, aquele passamento, aquela coisa lá de andar pelas ruas de Cuiabá, era imensa a quantidade de gente. Era muita gente. O homem é presidente da Assembleia de Deus, não é qualquer pessoa. Um homem honrado, um homem de Deus. Mas eu ficava pensando, tinha uma senhora lá, nos momentos lá, chorava muito, lícito chorar. Mas eu fico imaginando como as angústias, elas são comuns na nossa vida. Como as perdas, elas são muito frequentes nas nossas vidas. Como esse caos da saúde está assustando tanta gente. Há pouco eu ouvi uma irmã falar, agora há pouco, pelo telefone, pelo WhatsApp, que está toda a família dilacerada, alcançada por esse. Confie em Deus, minha irmã. Eu sei que você está me ouvindo hoje, ou vai me ouvir depois. Confie em Deus. Deus não perdeu o controle da tua família, não perdeu o controle da minha irmãzinha que está com o filho no hospital aqui, criança bem de colo, não perdeu o controle de um idoso que está doente aqui, Ele não perdeu o controle da família do pastor Sebastião, do pastor fulano de tal que morreu, não perdeu o controle.
Há um propósito para todas as coisas. Há um propósito para tudo aquilo que Deus realmente determinou na sua vontade soberana. Ele não nos deixa abandonar, e quando você lê esse versículo, que Ele não vai permitir que o justo seja abalado, é você saber que Ele não perdeu a projeção dele, dos projetos dele, Ele não perdeu a noção daquilo que Ele projetou. Ele não projetou e largou. Isso aí é teologia furada, heresia, sei lá, tantos teólogos aí fazendo teologia furada. Deus não largou a criação. Quando você lê Paulo falando assim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, por meio dele significa que ele sustenta, mantém, ele arruma, organiza as coisas todinhas, para que elas funcionem do jeito que ele quer, porque tudo está nele, para ele, para Jesus, para o Pai. É a glória dele, a Ele toda a glória para sempre. Ele não quer mostrar para você que não está no controle. Ele quer mostrar para você que Ele é o teu Deus, que você depende dEle, que Ele pode cuidar de você, que Ele pode cuidar dos seus, porque Ele pode estender as suas mãos. Por isso que Davi fala assim: dá ouvidos, ó Deus, dá ouvidos à minha oração, não te escondas da minha súplica. Numa semana de oração que nós temos aqui na igreja, que é a primeira semana do mês, independente das motivações das pessoas virem ou não virem, não importa, cada um vem se quiser, cada um não vem se quiser. A questão é a seguinte: será que nós estamos tendo uma vida de oração em casa? Será que nós paramos em casa porque a correria é grande? Eu vejo algumas pessoas trabalhando aqui na cidade, passam o dia inteiro fora. Se falar que teve comunhão com Deus ali numa profundidade, graças a Deus tiver, mas é muito difícil. De repente você vê essa pessoa chegando em casa, se for uma mulher, tem que cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de janta, cuidar de roupa, cuidar da casa. Vai sobrar um restinho de tempo para uma comunhão rala, quando nós devemos acordar a alva. O que é acordar a alva que já cantaram, os vencedores já cantaram? É abrir a noite ou a madrugada, ou um momento antes de você sair, de ter um momento gostoso com Deus, um momento de profundidade com Deus, de sentar com o teu Deus, como se sendo teu melhor amigo, e compartilhar a vida, a gratidão, as petições, as angústias, para que você não tenha um dia triste, arruinado, com um coração esquisito. É isso mesmo, de não nos abandona. Nunca, jamais, em hipótese alguma, Deus quer nos abandonar. O problema não é Deus nos abandonar, o problema é que nós abandonamos a Deus. Essa é uma resposta exata. A Bíblia diz: não há quem busque a Deus. Paulo repete, era no Antigo Testamento, e Paulo vem repetir o que os profetas, as pessoas disseram no Antigo Testamento: não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. O que significa isso? Que o orar sem cessar não se tornou uma realidade. Quando Paulo está distinguindo para os romanos, judeus e gentios, ali, colocando ali todos numa panela só e mexendo aquilo para falar assim, é todo mundo a mesma coisa, ele fala: não há um justo sequer, não há um que não tenha sido destituído da glória de Deus. Todos pecaram, todos. E quando ele fala isso, ele fala assim: não há quem busque a Deus. Eu estava conversando com alguém ontem sobre a perspectiva de Noé, quando você começa a perceber nos tempos de Noé como Deus aniquilou a humanidade com uma facilidade tremenda e separou para ele um remanescente que era a família de Noé e os animais. Eu já falei sobre isso numa dessas pregações aqui na internet. Como Deus não teve trabalho, ele derramou água, ele lavou a terra de todo mal. O dilúvio foi um lavar de terra para que tudo se apagasse, toda a sujeira fosse limpa, prefigurando o batismo, prefigurando a vinda de Cristo, prefigurando a força da igreja, prefigurando a entrada no reino, prefigurando todas as coisas que vinham ser futuras, que eram coisas muito distantes dos tempos de Noé. E agora você vê que Deus não perdeu o controle de todas as coisas, mesmo nos tempos de Noé, nos tempos de Sodoma e Gomorra, quando ele manda a destruição sobre aquelas cidades, e não tinha pessoas ali que ele pudesse olhar e falar assim: não, tem um justo. Ele manda Ló sair, e os anjos vão lá, carregam ele e a família, e ainda assim fica uma estátua de sal, porque não teve condição de focar em Deus. Ou seja, resumindo tudo isso, Davi se debatendo porque não podia reagir contra os seus amados, alguém que estava tendo problemas com eles. Então não precisa reagir.
Deixa Deus cuidar, Deus cuida. O Salmo 55 fala no final: Deus vai cuidar daqueles que são nossos inimigos. E o inimigo de Davi, nós conhecemos a história de Absalão e de outros, foram todos destruídos. Não sobrou um. Ah, mas doeu, claro que doeu. Era família, era amigo, era gente chegada. Imagina como é que ficou o coração de Davi apertado. Jesus vendo um apóstolo traí-lo, outro apóstolo negá-lo, convidando homens para orar com ele, eles dormindo. Imagina como se apertou o coração daquele homem angustiado. Paulo sendo preso e muitos jogando ele para fora da cidade, em Atos dos Apóstolos, matando, tentando matar e tendo ele por morto. Ele levanta e vai para frente. Imagina a angústia desses homens que foram para a fogueira na história da igreja, homens que foram decapitados, homens que foram mortos porque amaram mais o reino dos céus do que a própria vida. E você vai entender que aquela situação que Davi vivia nesse Salmo 55 foi cuidada por Deus. Com efeito, não é meu inimigo que me afronta. Se fosse meu inimigo eu sabia como lidar com isso. Mas é você, meu homem igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. E ele fala um negócio que a gente precisa pensar. Às vezes a gente, isso é coisa de urgente mesmo. Você que ia comigo aqui, caminhávamos juntos, nos entretínhamos quando nós íamos juntos para a casa de Deus. É aquele teu parceirão que você pegava carona, que ia com você para a igreja, e que de repente agora começa a te ofuscar, começa a querer te destruir, começa a querer te fazer mal. Deixa ele na mão de Deus, Deus vai cuidar. Deus vai arrebentar as pernas de quem ele quiser arrebentar e vai exaltar quem ele quiser exaltar, não importa. Deus está no cuidado de cada um dos seus. Deus está com os seus na mão, na palma da sua mão. Veja o que ele fez com Noé. Colocou Noé dentro de uma arca, colocou Noé dentro de um barco de madeira para proteger. Diante daquela tempestade, vocês viram lá no Rio Grande do Sul, lá aquela tempestade lá, destruiu casa de pedra, destruiu prédios, destruiu tudo lá, um monte de coisa. Furacões, tsunamis, destroem, arrastam tudo, e aquela arca protetora de Deus para Noé não foi destruída pelas águas do dilúvio. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o Deus em que nós podemos repetir: confia ao Senhor os teus cuidados. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó que está conosco. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, general forte que guerreia as nossas pelejas, as nossas guerras. Nele a gente pode confiar. Queria ter aqui aquela música: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, esse nome está acima de todo nome. E é interessante quando você percebe que ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra você, igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque aquele que resiste ao diabo e se sujeita a Deus, o diabo bate em retirada. Então não tem dilúvio que destrua o povo de Deus, não tem guerras, não tem inimigos distantes, não tem inimigos próximos, traidores, não tem nada que possa destruir aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo ousa dizer que nem morte, nem poder algum, nem os anjos, nem os principados, nada pode nos afastar do amor de Deus. E se isso é uma verdade que nós podemos experimentar pela palavra, então nós podemos confiar. É simples, como diz o meu amigo Robson Kempa, é simples assim. E nós podemos confiar em Deus. Como semana de oração, e eu gostaria que você estivesse orando por mim, como Paulo fala lá em Tessalonicenses: orai por nós, orem por mim. Nós oramos por vocês, nós oramos uns pelos outros, sem cessar, sem apagar o Espírito Santo, que é a chama que nos faz arder, que nos faz estar cheios de desejo por Deus, de vontade de buscar Deus, de estar na presença do Senhor, no altar do Senhor. Sozinho, às vezes das madrugadas, sozinho, sem saber o que falar, mas com o teu pensamento voltado aos céus, sempre e tão somente Deus.
Eu, porém, versículo 16, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá minha voz. Livra a minha alma, Senhor, traz paz ao meu coração. Eu invocarei o nome do Senhor, manhã, tarde, noite, não descansarei, até que tenha paz no coração. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Essa é a vontade de Deus para cada um de vocês, para nós. Davi se debateu, mas fez o que tinha que ser feito. José se debateu e fez o que tinha que ser feito. Jesus sofreu e fez o que tinha que ser feito. Essas famílias que estão enlutadas, amigos ou desconhecidos, irmãos em Cristo, não entendem talvez no momento a extensão da dor, por causa da dor do luto, mas Deus está no controle. Esses que estão enfermos por uma situação mais crônica ou alguma coisa mais superficial, Deus está cuidando. Não afaste os teus olhos do Senhor. Como diz o significado da palavra confiar, os teus cuidados ao Senhor, arremesse, joga. Quando você joga, o que você faz? Você repousa o teu braço. Teu braço fica descansado. E o que você arremessou foi, já foi, acabou. Então quando você faz isso, você faz e traz teu braço para o repouso. Descansa no Senhor, espera nele, confia no Senhor para que Ele te atenda, mas não pare de orar, não pare de buscar, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Se Jesus falou que nesse mundo nós teríamos angústias, aflições, está apenas começando. Prepare-se, clame, não abra mão de estar na presença do Senhor, não abra mão de buscar ao Senhor, de estar com Ele, de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o único recurso seguro que você tem. As pessoas criam portos seguros, mas o único porto seguro que nós temos é Deus, é o nosso Senhor, é a pessoa de Cristo Jesus. E nesses momentos de luto, de tristeza que nós passamos, quem é que nos consola? O Espírito Santo, que é Deus, que é Deus. Então, continue orando, continue buscando a Deus. Hoje eu vou estar postando na internet, no Facebook, nos grupos do WhatsApp, o texto de Tessalonicenses e o meu comentário sobre ele. Não desista, anime-se, mas não anime-se com risos bobos, tolos, mas anime-se na força do poder do Senhor. Como foi lido algumas vezes com o pastor Sebastião da Assembleia de Deus, ali que morreu, ele combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a minha carreira. Ainda está longe ou perto de você cumprir a tua carreira, mas guarde a fé, porque a fé é a razão da tua existência. Jesus veio para gerar isso, a palavra existe para gerar isso no teu coração, e o Espírito Santo está aqui iluminando a tua cabeça, a tua mente, para gerar isso em você. Dependa de Deus, confie em Deus, entrega a Deus, e o mais Ele fará. O mais Ele fará. As coisas demais Ele vai fazer, vai resolver. Confie. Saiba que Deus cuida de você. Não abra mão disso. Eu quero agradecer você que está comigo, cada vez que a gente está falando aqui. Eu quero agradecer de coração você que tem estado comigo, para não me sentir tão abandonado nessa rede de tantas milhares de pessoas. E que Deus provenha a tua casa, traga provisão à tua casa, estabilize as tuas emoções, supra as tuas necessidades, derrame paz ao teu coração, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e gere paz, que não te falte o pão de cada dia, que não te falte emprego, que Deus proteja o teu emprego, o teu salário, que o Senhor seja realmente aquele que vai à tua frente. Fique debaixo das asas do Senhor, porque ali é um lugar seguro. Vamos orar a Deus.
Deus, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que está ouvindo, que ouvirá esse texto, esta meditação, e peço socorro por aqueles que estão precisando de socorro. Ouve a sua súplica, ouve a nossa súplica, Senhor. Estende os teus braços, Pai, sobre essas vidas. Derrama a tua graça sobre todos. Olha para o teu povo, Senhor, que geme de dor, de tristeza, de angústia. Não lhes deixa, ó Deus, faltar a fé, a confiança no Senhor. Supre as necessidades de saúde, de um corpo saudável, de uma mente emocionalmente saudável. Venha, ó Deus, renovar as alianças que foram quebradas, de casamentos, de relacionamentos. Venha, ó Deus, visitar cada lar, cada família do Senhor na terra. Olha, ó Deus, em nome de Jesus, pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho, com suas famílias, suprindo-lhes, ó Deus, a necessidade, suprindo-lhes, ó Deus, cada uma de suas necessidades. Abre os céus, ó Deus, Tu és o dono do ouro e da prata. Traga fidelidade àqueles que não contribuem, ó Deus, na igreja. Faz com que os seus corações, ó Deus, sejam convertidos a tal ponto de contribuírem, serem fiéis nos seus dízimos, nas suas contribuições. Derrama também um batismo de fidelidade no nosso coração, para que a gente sustente a Tua igreja, sustente a Tua obra, sustente missionários, sustente, ó Deus, pessoas que estão aí fazendo a Tua obra e dependem do nosso investimento e da nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, olha para aqueles que estão espalhados pelo mundo evangelizando, pregando o Evangelho, plantando igrejas, independente do país, independente da nação. Ó Deus, abrevia os nossos dias, abrevia os nossos dias com a propagação do Evangelho da cruz. Essa é a nossa oração, Pai, por todos que estão nos hospitais, em especial Teu povo, por todos que estão em suas casas fechados, sejam com doenças ou apenas se guardando. Visita, Deus, visita cada um dos Teus. E não deixe que os nossos inimigos prosperem contra nós, Pai. Não deixe que aquilo que o Senhor propôs na Tua mente ofusque a nossa visão do Teu propósito, que é bem maior do que os nossos inimigos. Porque tudo coopera, Pai, porque o Teu plano é perfeito. Em nome de Jesus é nossa oração, Pai. Amém. Eu queria colocar uma música aqui. Vamos ver se você consegue ouvir aqui. Acho que é o João Alexandre cantando. Que Deus o abençoe. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa Maria, boa noite, triste Nora. Todos vocês, boa confissão, noite, Priscila. e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal.
Boa noite para vocês todos, tenham um bom final de noite e, se Deus quiser, um bom final de semana. Deus abençoe.